paz de Jesus esteja no seu coração. Sou eu, missionário da comunidade Canção Nova, José Dimas, que estou com você nesse dia tão especial que celebramos um grande santo da igreja, tão conhecido e amado, principalmente no meio do clero. Celebramos hoje São João Maria Vianney. A primeira característica de São João Maria Vianney é que ele é conhecido como o cura de Ars, ou seja, o pároco da cidade de Ars. Naquela pequena aldeiazinha da França, viveu esse homem o seu apostolado evangelizador. São João Maria Vianney nasceu em 8 de maio de 1786, de família pobre, de família simples. Desde criança ali ajudava os pais no trabalho do campo, como agricultor. Depois, uma terceira característica desse grande santo. Desde criança, conta-se que o pequeno João Maria Vianney ia à paróquia para a Santa Missa e dizia: quando eu crescer, eu quero ser sacerdote. Existia já no coração daquela criança um desejo para seguir Cristo, um desejo para ser sacerdote. Depois, São João Maria Vianney, aos 20 anos, ingressou no seminário. Quando completou 20 anos, decidiu seguir Cristo mais de perto, ingressou no seminário, mas depois de tanta resistência que teve que sofrer, porque os pais não aceitavam muito bem a sua vocação. Também lembremos que existia um contexto de perseguição religiosa na época, ali com a Revolução Francesa, com toda aquela situação. Então ele sofreu grande resistência para ingressar no seminário, mas entrou para o seminário porque a voz que o chamava era muito mais forte, era muito mais profunda. Depois, São João Maria Vianney passou duras provas na ssua vocação. Ao olharmos para a vida deste grande santo, que a igreja colocou como modelo para todos os sacerdotes. Antigamente ele era modelo para os párocos, depois a igreja coloca ele como modelo para todos os sacerdotes. Esse homem teve que enfrentar duras provas, duras provações, perseguições no seminário. Ele tinha muita dificuldade com o latim. Existe hoje, às vezes, um conhecimento um pouco errado nosso, de acharmos que São João Maria Vianney era um jovem ou um padre que não tinha conhecimento. Não, ele tinha dificuldade com o latim, mas era um homem muito inteligente. Conta-se que depois que ele morreu, que foram ver a sua biblioteca particular que ele tinha na sua casa pobre, seus livros sempre riscados, era alguém que lia, alguém que buscava saber. Era simples, sim, era um homem muito simples. Encontrou muita dificuldade com o latim no seminário e com isso achavam que ele não poderia se ordenar sacerdote, porque diziam que ele não servia para nada, que ele não prestava para nada. Imagine os sofrimentos, as dificuldades que esse jovem seminarista não viveu, mas ele não desistiu. Deus foi forjando o jovem João Maria Vianney. Foi forjando, e ele foi cada vez mais se assimilando a nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1815, o jovem João Maria Vianney foi ordenado sacerdote, porém não podia ouvir confissão. Foi ordenado padre, mas os seus superiores diziam que ele não poderia atender confissão porque não achavam ele com capacidade para guiar as almas. Não seria um bom confessor. A graça de Deus sempre nos precede, se formos pensar assim. Porque aquele que não podia atender confissão, porque era desprovido, vamos dizer assim, de sabedoria, segundo os critérios humanos, é conhecido hoje como modelo para todos os confessores. A providência tem essas artimanhas, vamos dizer assim. A providência tem os seus caminhos, tem os seus percursos. Aquele que não tinha sabedoria aos olhos do mundo, hoje é colocado às honras dos altares como modelo para todos os confessores. Então, depois de alguns anos, é que aquele jovem sacerdote tem a permissão de atender às confissões. Depois, em fevereiro de 1818, o jovem Maria Vianney chega à cidade de Ars, ali naquele pequeno povoado. Conta-se que ele foi de carroça, era um dia muito nublado, ele estava sem conhecer muito bem o caminho,
porque os seus superiores diziam: é um padre simples, não tem tanto conhecimento, então não podemos botar ele numa cidade grande, numa paróquia com muitas pessoas, numa paróquia, vamos dizer assim, chique. Vamos colocar ele numa paróquia pobrezinha, de um povoado. Vamos esquecer ele lá. E ele vai com muita alegria para aquela cidade de Ars, sem saber onde era Ars, e conta que estava nublado o dia, e ele encontra um garotinho, um rapaz, e pergunta: moço, onde fica a cidade de Ars? E o rapaz diz: fica ali, seu cura. Fica naquele lugar ali, a cidade de Ars. E diz que João Maria Vianney olha para o menino e diz: hoje tu me ensinas o caminho de Ars. Amanhã eu te ensino o caminho do céu. Esse cura simples, pobre, ignorante, vai para aquela cidade com um desejo de salvar as almas, de evangelizar. Conta-se que muitas vezes São João Maria Vianney passava horas e horas na igreja aberta, rezando o rosário diante do Santíssimo Sacramento, e não aparecia ninguém. Porque era uma cidade que não tinha tanto costumes assim de ir para a igreja, era uma cidade que estava bem paganizada, mas São João Maria Vianney não desistia. Passava horas rezando diante do Santíssimo, e foi chegando um, foi chegando outro, confessava, pedia aconselhamento, pedia direção espiritual, e aquele jovem sacerdote foi acolhendo aquela população. Conta-se que em uma quaresma ele conseguiu que toda a cidade se confessasse. E muitos penitentes que recorriam a São João Maria Vianney, no final da confissão dizia: passa uma penitência, padre, para mim. Ele dizia: vá para casa, a sua penitência faço eu quando chegar na minha. Era um homem que se dedicava à salvação das almas. Depois, São João Maria Vianney sofreu grandes ataques do demônio. Conta-se que ele foi um homem muito atacado pelo demônio, ao ponto de algumas vezes acordar de noite com a sua cama pegando fogo. Era um homem perseguido espiritualmente, um homem esquecido naquela cidade, mas que não ficou esquecido. Vinha gente de todos os lugares da França para ouvir os sermões, para ouvir a confissão daquele jovem sacerdote, depois daquele ancião sacerdote, que não tinha muita beleza física, mas que tinha uma beleza espiritual imensa. No coração de São João Maria Vianney vivia Cristo. Dizem que muitos iam à cidade de Ars e quando encontrava São João Maria Vianney dizia: eu vi Cristo nesse sacerdote, eu vi Cristo nesse homem. Morreu em 4 de agosto de 1859. 1859, São João Maria Vianney morreu. Depois de uma vida de tanta evangelização, desgastou-se. Conta-se que ele morreu fatigado porque não tinha mais força, se consumiu como uma vela. Santa Teresinha do Menino Jesus nos diz que os santos não morrem, eles se queimam de amor. São João Maria Vianney se queimou de amor, se consumiu de amor. Como uma vela, foi se consumindo, foi se derretendo, porque a verdadeira alegria da santidade não consiste nessa terra, consiste na feliz expectativa do reino glorioso de Deus. São João Maria Vianney viveu nessa terra, porém com o coração no alto. Viveu nessa terra, sabendo que a sua verdadeira pátria não era esse mundo, mas sim a eternidade. Um homem de muita penitência, um homem de muitas renúncias. Conta-se que comia pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo e passava horas e horas em oração. Um homem devoto de Nossa Senhora. Lembremos que São João Maria Vianney é também contemporâneo das aparições de La Salette. Conta que Maximino e Melaine também foram ali conversar com São João Maria Vianney. Um homem muito respeitado na França e hoje tão respeitado na igreja inteira. Que o testemunho e que o exemplo da vida deste grande sacerdote nos ensine a desejarmos a santidade acima de todas as coisas, porque o nosso primeiro chamado é sermos santos. Se não formos santos, de nada vale, de nada adianta. E a santidade é o rosto mais belo da igreja. Deus te abençoe. São João Maria Vianney, rogai por nós.